abrindo mais um vídeo para vocês. Vamos que vamos, muito obrigado, tudo de bom. Obrigado por esse privilégio aí. Fala galera, beleza né? Hoje nós viemos conhecer a fazenda chamada Mendanha. Fazenda tricentenária, né? Muita história aqui nesta fazenda que está situada na cidade de Lagoa Dourada, no distrito das Bandeirinhas, hein? Vamos que vamos conhecer a fazenda, né? Há muitos e muitos anos atrás eu já tive aqui quando eu era criança na fazenda e hoje vamos conhecer, né, o proprietário da fazenda, a fazenda que foi passando de vários proprietários, várias gerações, e hoje é uma fazenda belíssima, né, que está nas posses aí do Alaor. Então vamos que vamos, segue no vídeo aí, vamos conhecer junto a fazenda tricentenária, hein? Vamos que vamos! Chegando aqui na fazenda do Mendanha. Vamos Bom dia, bom demais, né? Oi, Luiz. Muito obrigado. Prazer. Ter recebido, né, o canal Nito Silva aqui. Muito obrigado, estamos aí muito felizes de poder estar vendo uma fazenda tricentenária e hoje, né, igualzinho o seu proprietário aí e o tomador de conta, o guardião dessa fazenda, que cada parede e cada janela, cada canto reflete, né, história muito bacana, história, né, de várias e várias gerações. Muito obrigado por ter recebido nós aqui hoje. Nós é que agradecemos. A família Nito Silva agradece, é uma alegria muito grande. Com muito prazer recebo vocês aqui, você, seu filho, para que a gente possa aqui fazer alguns registros importantes para que a comunidade conheça um pouquinho mais dessa história também, né? E seus espectadores aí, que você está fazendo um trabalho belíssimo aí de divulgar aí os valores da região e das pessoas. Eu fico muito feliz de saber que você está fazendo esse trabalho. Tem muita gente com histórias maravilhosas aqui na região que eu aprendi a conhecer e hoje eu compartilho a alegria deles, e muitos deles saíram de tanta dificuldade e hoje são empresários na região também. São muitas histórias bonitas que a região tem e o seu trabalho vai facilitar essa divulgação desses valores, com certeza. Muito obrigado. E eu gostaria, né, de o pessoal que está em casa, todos são curiosos para conhecer um pouco mais o Mendanha.
mas eu gostaria que o senhor se apresentasse para o pessoal que está em casa, né? A gente sabe que o senhor é um grande empresário, uma pessoa que compromissada com o trabalho, um trabalho belíssimo que a gente veja que o senhor não só tem só essa fazenda, né? O senhor tem várias outras fazendas, mas a fazenda que o senhor mais ama parece ser o Mendanha, né? O senhor parece que dedica mais um pouquinho a mais nessa fazenda, né? Com certeza, porque aqui faz já 5 décadas, né, que eu compartilho com o Mendanha, desde quando eu comecei a namorar a Mariângela, então eu aprendi a gostar daqui, né? As circunstâncias que acabaram levando a que eu pudesse chegar como proprietário. Isso aí nós vamos poder também depois detalhar para você. Tá. Eu queria te convidar para entrar, então, para a gente poder conversar. Muito obrigado. Tá. E igualzinho eu fiz a pergunta também, gostaria também que o senhor falasse o nome completo do senhor, para o pessoal, todo mundo é curioso que está em casa. Pois é, meu nome é Alaor Silva Júnior, não Rezende. Alaor Silva Júnior, né? Somos uma família de Alves da Silva e Daló, que meus avós maternos, um veio da Síria, né, o meu avô materno, e minha avó materna veio do Líbano. Então aí Daló foi um nome brasileirado. Muito bacana. Vamos sentar. Muito bacana. Então, meus avós paternos são descendentes mesmo da miscigenação das raças anteriores. Então, inclusive, tem índios nessa consanguinidade aí. Então, foi essa mescla e que eu nasci em Uberaba e fiquei lá até os 17 anos. Meus pais nasceram em Viríssimo, que é próximo a 49 quilômetros de Uberaba, e era uma cidadezinha muito boa na época, até estruturada. Então meus pais nasceram lá, casaram lá, e 2 irmãs minhas nasceram lá em Viríssimo. Muito bacana. E eu já lá ia te perguntar de onde você veio. Você já falou de Uberaba, né? Uberaba é o sul de Minas, né? Triângulo Mineiro. Triângulo Mineiro. Ah, que beleza. Uberaba, tem Uberlândia, tem aquela região ali muito bacana ali, que a gente... Muzambinho, Guaxupé, também é tudo... Sul de Minas. Sul de Minas. Sul de Minas. Ah, beleza. É outra região. Mas o Triângulo tem muita influência de São Paulo, né? Porque por estar muito próximo ali de uma região muito rica lá de São Paulo, então os triangulinos, vamos dizer assim, chamando, teve uma influência muito forte de São Paulo. Muita gente foi para São Paulo, né? De Uberaba, né? Então essa migração foi uma coisa muito forte lá, porque o pessoal formava nas faculdades de Uberaba e acabava indo para os grandes centros. E São Paulo realmente chupava praticamente essa coisa toda. Bacana. E agora vamos voltar um pouquinho também, conversar um pouquinho sobre essa chegada do Alaor aqui no Mendanha, né? Como o senhor falou que é casado com a dona Mariângela, né? E teve quantos filhos com ela? Pois é. 3 filhos. Então vamos começar do começo. Vamos. Né? Chegando em Belo Horizonte, em 1971, meus pais, com mais 4 irmãos, uma já morava aqui, chegamos em Belo Horizonte e logo em 1971 eu já vim com muita dificuldade, trabalhando a minha família toda. Nós éramos oriundos de uma economia lá voltada ao gado zebu. Então o gado zebu teve uma queda muito grande, meu pai não conseguiu segurar aí a derrogada da época, e acabou que gerou essa necessidade econômica da família. Viemos para Belo Horizonte para os irmãos trabalhar, ter mercado de trabalho. Em 71. Em 73, nós mudamos, chegamos a morar na Rua Herval, depois fomos para a Rua do Ouro, e da Rua do Ouro fomos para o centro de Belo Horizonte, onde tinha um edifício chamado, 2 edifícios, Jaguaraçu e Lagoa Dourada.
entendeu? E fomos morar no edifício Aguaraçu, que foi uma construção dentro de um terreno que era de propriedade do seu Juquinha, esse terreno. Então ali construíram um edifício e o seu Juquinha ficou com as lojas e ficou também com a quantidade de apartamentos para cada filho. Então, ficou com 5 filhos, receberam lá os apartamentos nesse edifício de Aguaratu. E nós fomos morar no 7º andar e o Dr. Walter morava nesse prédio também, esse edifício, no 4º andar. E ali, subindo e descendo o elevador, né? A dona Nilza subindo com a menina bonita no elevador, eu escutei, eu subindo junto com elas, né? E eu escutei um sussurro assim, é esse, ela cutucando uma menininha. E eu achei interessante aqui, em vez de olhar para a senhora, era recém-chegado no edifício. O senhor já brilhou o olho já, né? O olho para quem ela estava cutucando. Tá certo. Quando eu vi aquele rosto maravilhoso, foi, opa, essa aí que essa vai ser minha esposa. Ué. Se a mãe já me escolheu, Tá pego, né? pronto, já está decidido. Muito bacana, hein? Pronto, aí o tempo foi passando, o Deus... Conhecer no elevador do prédio. No elevador do prédio, foi o primeiro contato assim, com a Mariângela, mas assim, bem distante, né? Perto, mas distante. E essa assim, deixando uma deixa assim, então quer dizer, essa sogra a gente não podia falar muito mal dela não, né? Porque o pessoal tem uma mania de falar da sogra, né? Pois é. Essa foi uma abençoada, né? Essa foi abençoada e você veja o seguinte, eu para poder chegar nessa sogra, chegar na família não foi fácil não. Então. E aí eu vim saber quem era a família, tudo, fui pesquisar no prédio, fui através dos empregados comuns, tal, quem era, na época, a Diva, que era uma descendente das famílias que serviam a família aqui no passado, então ela foi para Belo Horizonte para servir lá o Dr. Walter, na época, e a gente passou a ter as informações, acabou que eu cheguei no telefone mágico, né? E acabou gostando e está até hoje, né? Com a graça de Deus. Tive o primeiro contato com a Mariângela, namoramos, e acabou que ela, não sei se foi também namoraram bastante. Influência da dona Nilza, mas o fato é que isso aconteceu em 73, em 74, não, isso aconteceu em 74, e na época tinha, lá em Belo Horizonte, a Feira da Paz. Uma feira bonita que tinha, e nessa feira eu convidei a Mariângela para a gente ir lá na feira. Dar um passeio. Para conhecer ela. Então, ela foi com a irmã dela, isso foi no dia 9 de junho de 1974. Foi quando eu comecei a namorar a Mariângela. Namoraram bastante? Quantos anos? Namoramos 6 anos e meio, né? Até 6 anos e meio. 79 E já... e 80, em janeiro, dia 18 de janeiro de 1980, nós casamos em Belo Horizonte. Então aí, já tem... Aí a dona Nilza deve ter ficado feliz, porque ela que escolheu, né? Ela que eu fiquei mais ainda, porque eu tinha casado com eu gostei dessa história, achei muito bonito. E o senhor já tem quantos anos que já é casado com a Mariângela? Pois é, casamos em 80, portanto tem aí já 45 anos. Né? 45 anos, né? E como diz outro, é um companheirismo muito grande, né? Muito. Nesses mundos atuais aí, né? Empresário, o senhor trabalha muito, né? Viaja muito, ela também, que a gente hoje nós não vai comentar muito sobre, né, o que ela faz, mas a Mariângela também é uma pessoa muito trabalhadeira, né? Muito trabalhadeira. Toda a trajetória econômica das nossas vidas, a Mariângela teve desempenhou um papel muito importante, né? Então tudo isso foi todo o nosso patrimônio, nossa empresa. A Mariângela foi uma parceira e tanta, né? Porque fomos as unhas nossas e os dentes nossos que puderam fazer com que a gente chegasse aqui juntos e com muita luta. Ela sempre do meu lado, me ajudando e fazendo tudo acontecer.
Muito bacana essa convivência, né? Essa união de vocês dois, né? E nessa união, vocês tiveram quantos filhos? Pois é, então casamos em janeiro de 80. Em 80 nasceu minha primeira filha, a Juliana. Em 83 nasceu a minha segunda filha. E em 87 nasceu meu filho Felipe. A segunda filha, Fabiana. E já em 87 o Felipe, 4 anos depois. Muito bacana. São 3 filhos. Muito bacana. Muito bacana a história. E a gente também não podendo deixar, né, morrer também uma história muito bonita que temos aqui, né? Que, igualzinho eu conto para você, o meu pai e minha mãe, quando se casaram, né? Não sei se... Eu vou falar Juquinha, o pai falava sempre Juquinha, mas o nome dele era... O pai do José Walter, como é que é? Eu falava Juquinha, o meu pai falava Juquinha, mas é Joaquim... José Saturnino de Rezende. José Saturnino de Rezende. Aí o meu pai sempre falava, é o Juquinha. Aí eles deixaram meu pai morar na esquina do muro ali, né, com a minha mãe. E ali eles tiveram uns 2 ou 3 filhos, né? E aquela convivência boa, depois eles ajeitaram um lugarzinho para eles lá para baixo, dentro do distrito das Bandeirinhas, dentro da comunidade. E a dona Nilza, né, não sei como ela fazia, chegava uma certa ocasião, uma ocasião do ano, ela trazia um telão, né, punha aqui um telão aqui no jardim, para o pessoal assistir, chamava as crianças da comunidade para assistir. Geralmente eles falavam que era o filme, isso que vi contar na comunidade, falava que era o filme da bruxa. Aí eles falavam, vamos lá ver o filme da bruxa lá no Mendanha. Então a história do Mendanha é muito além, né? Conta-se, eu não sei contar direito, mas conta-se que aqui no Mendanha, a comunidade, né, 50 anos atrás, o senhor mesmo já falou comigo que vinha aqui no Mendanha, visitava, namorava com a Maria Ângela, vinha aqui no Mendanha. O senhor andou dentro da nossa comunidade nessa época, 50 anos atrás, 40 anos atrás. As coisas agora, graças a Deus, melhorou muito, né? As coisas evoluiu, melhorou, mas a comunidade antigamente passava por um momento difícil, que, né, muita falta de serviço, muita coisa, né? Temos ali, igualzinho eu gosto muito também de falar sobre o tanque do mato, que a gente fala o tanque da ilha, outros falam o tanque. Ali aquele tanque foi muito abençoado para a comunidade das Bandeirinhas. Muitas e muitas vezes nós não tinha o que comer dentro de casa. E a gente ia lá, pegava um carazinho, uma trairinha, fazia com um mexinho, um anguzinho, uma coisa, e ali nós ia vivendo e ia mantendo a nossa família, né? Porque o meu pai a vida inteira foi muito trabalhador, meu pai foi peão de burro, trabalhava em várias fazendas, mas sim, através do tanque do mato, a gente conseguia, falar, vou lá pescar um peixinho, uma coisa, fazer com um angu, uma coisinha, as coisas melhoravam muito. Então, assim, tem muita história bacana, né? Aqui, meu pai vinha trabalhar aqui, meus irmãos vinham brincar nessas casinhas de boneca, junto com a Maria Ângela, junto com o pessoal, né? E eu não sei, mas eu acho que tinha uma que chamava também Simone, não tinha? Então, assim, meus irmãos brincavam muito com eles quando eles vinham de Belo Horizonte. Nós, quando falava que tinha gente aqui no Mendanha, chegou, né, o Valtinho daquele jeito dele, mas a dona Nilza já era um amor com nós. Então, assim, nós, quando o Valtinho chegava, nós passava mais fininho perto dele. Então, é muita história bacana que tem aqui no Mendanha. Eu fico, né, muito feliz de muita conhecer. História. Eu conheci sua mãe, seu pai, né, eu tive essa oportunidade. E a Maria Ângela tinha uma relação mais antiga, né? Então conhecia melhor, então era uma relação muito boa. Muito boa, muito próxima, muito próxima. A dona Nilza, né, a gente vinha, ela conversava muito bem e conversava bem educada com a minha mãe. E sempre que a minha mãe precisava de alguma coisa, a minha mãe vinha aqui no Mendanha, falava, eu estou precisando de alguma coisa lá em casa. E a dona Nilza, um cobertor, alguma coisa, geralmente ainda ajudava. Né? Bom, muita história bacana, né, que tem. E a gente sabe que
eu quero falar para o senhor uma coisa que é minha, uma coisa que eu penso. Passou vários proprietários na fazenda do Mendanha, né? Que a gente sabe, em Deus de... A fazenda do Mendanha não é só a fazenda do Mendanha. A fazenda do Mendanha foi acoplada aí, igualzinho, não sei se eu estou falando mentira, se eu estou falando verdade, mas, ó, tudo girava em torno da fazenda do Mendanha, né? A fazenda do Curtume, o Engenho Grande, a fazenda do Engenho, a fazenda Boa Esperança, a fazenda do Capote, lá no Carandaí. Então a fazenda do Mendanha abrangia várias parentescos com o pessoal. Não estou falando que era tudo de um proprietário, mas era de umas famílias só, entendeu? Ó, um primo, um irmão, veio tudo da fazenda do Mendanha que saiu, a fazenda do Capote. A fazenda do Capote era também desse Inácio Pamplona, entendeu? É até oportuno dizer como é que tudo aconteceu assim para chegar na família, né? Aqui era uma sesmaria, a fazenda do Mendanha. Então a fazenda Mendanha foi denominada Fazenda Mendanha. E tomava conta da região. Em 1698. 1698, então é mais de 300 anos mesmo. Mais antigo que o estado de Minas Gerais. Dá quase 400 anos, né? Não, já estamos 327 anos. 327 anos. Eu estou querendo aumentar mais um bocado aqui, mas não pode não. 327 anos, gente, a fazenda do Mendanha. Eu falei que era tricentenária, mas a gente não sabia o certo. O estado de Minas Gerais foi constituído em 1807 e a fazenda Mendanha em 1600, então ele foi antes. Então por aqui realmente passou a história de Minas Gerais, né? E o que aconteceu de lá para cá? O Inácio Corrêa Pamplona faleceu, o seu espólio foi leiloado, a casa antiga pegou fogo, não tem vestígio dela, mas tem os vestígios do muro, que eu acabei recentemente restaurando o muro, porque era a única coisa que a gente podia dizer. Na casa do Inácio Pamplona, sobrou só aqueles muros que a gente viu lá atrás. São duas muretas, né, que ela sustentava a casa lá, e nessa época, mais de 250 anos atrás, algumas terras dessa sesmaria foi adquirido pelo o Eduardo, chamado de Eduardão. O Eduardão. Foi quando ele construiu o engenho, né? Foi ali da fazenda do engenho que recomeçou, vamos dizer assim, a história do Mendanha, porque foi dividido na medida que os filhos iam casando. Eles foram repartindo um pedaço, uma fazenda para cada um. E a fazenda Mendanha ficou por Saturnino José, que era um dos filhos do Eduardão. E aqui no Mendanha, então, nasceu o José Saturnino, né? Nasceu o meu sogro aqui nessa fazenda. Então, ela, na medida que ia casando os demais, ela ia passando para... Tem aqui ao lado a fazenda Ponte Nova, tem a fazenda Monte Alegre, né? Tem a fazenda aqui que era do Renato, do Gilmar também, né? Enfim, todas essas fazendas em volta aqui foram oriundas do engenho. E elas datam de uma época mais ou menos 120 anos atrás. Então essa casa aqui foi construída há 120 a 130 anos atrás aproximadamente. Ah, entendi, agora eu entendi. Então assim, o Mendanha é antigo, né? O Mendanha é antigo por causa do Saturnino ali, quero dizer assim, o Mendanha é antigo por causa do Inácio Pamplona, né? Correia Pamplona. O Inácio era o proprietário que vendeu para o Eduardão as terras, que distribuiu para um dos filhos a fazenda Mendanha. Então aqui tinha uma certa estrutura na época, né? Então aqui ele fez a casa dele e gerou os filhos, né? Os netos e onde o Dr. Walter foi para Belo Horizonte para estudar, formou lá como engenheiro. E lá ficou, né? Porque tinha o José Saturnino tinha construído os apartamentos, né? Alguns filhos foram morar em Belo Horizonte. E a gente fica pensando, né? Uma coisa também foi que a gente tem que enaltecer o José Walter, o Valtinho, que a gente falava aqui nas bandeirinhas, como é que ele aguentou manter essa casa sem vender esses anos todos.
né? Como é que ele guardou essa fazenda para vender para você com os outros? Deve você ver que essa é uma história que... Uma vitória muito grande. Foi um dos motivos que eu tomei a decisão. Eu acho que é importante contar esse detalhe, porque ele foi muito ousado em manter essa estrutura durante longos anos. Não era fácil, porque o custo da manutenção, só quem tem essas fazendas antigas sabe, não é uma coisa barata. Então ela foi carecendo de reformas e reparos, e isso foi realmente um fardo pesado para o Dr. Walter. E o Dr. Walter, ele sustentou isso durante um tempo. Quando ele viu que estava realmente precisando de fazer algo maior e ele já tinha uma idade bem avançada, foi quando ele decidiu, falou, chegou a hora de eu passar o bastão aqui, essa fazenda, eu vou morar em Belo Horizonte, infelizmente... eu cuidar mais da saúde, né? Cuidar, porque ele já estava já era idoso, e foi quando ele, antes de tomar a decisão de oferecer a fazenda para qualquer outra pessoa, ele conversou comigo. Ele foi lá em casa e à noite, uma data lá de 2002, e me ofereceu a fazenda porque ele ia vender ela para... E nesta ocasião, o senhor já tinha adquirido as outras fazendas? Ou não? Eu tinha adquirido a fazenda da Bahia já. Já, a fazenda da Bahia? A fazenda da Bahia foi em 1998. Ah. Em 2002 ele me ofereceu a fazenda Mendanha, né? Então foi quando eu pedi a ele um prazo para poder estudar, conversei com a Mariângela, chegamos num acordo, sentou a família toda, porque ele tem mais 3 filhas, né? Tinha mais 3 filhas, e fizemos um acordo de paz, e eu adquiri a fazenda como um todo. Ele me deu lá uma condição boa para pagar, e foi muito bom, né, para todos nós, porque foi uma coisa que, embora com dificuldade, mas eu consegui honrar os compromissos. Honrar os compromissos, e a família concordou. Foi um pacto bastante amigável, né, da família. Eu só tenho a agradecer. E ninguém sabia, eu não conhecia bem o Mendanha, eu nunca andava nas terras do Mendanha, eu só chegava aqui durante esse tempo, para você ver, de 74 para 2002, eu não conhecia a fazenda Mendanha. Não sabia até onde é que fazia as divisas? Não tinha a menor ideia, nós nunca tínhamos interesse de pensar que o doutor ia fazer com isso, se alguma ocasião ele ia vender ou repartir, ninguém preocupava com isso das filhas, nem os genros. E aí é que eu fui conhecer a fazenda Mendanha a partir de 2002, aos poucos. Mas eu também dei usufruto para o doutor. Eu falei, doutor, o senhor me vendeu a fazenda, mas ela também lá é sua, tipo assim, né? Pode ficar lá a porta aberta. A fazenda, ela é minha no papel, mas ela é sua até o senhor e a dona Nilza viver. Então saiba que o senhor tem, na escritura, o senhor tem os mesmos direitos que o senhor sempre teve. Mas bacana. Acabou que com o tempo ele foi fragilizando, né? Então a saúde, tudo, e aí eu assumi a fazenda lá por 2005 eu já comecei aí que eu fui conhecer a fazenda. E eu tinha, uma predileção muito grande pelo alto lá. Depois vim saber que era o alto do Miguelim, né? E eu vou te contar essa história. A primeira coisa que eu fiz quando eu comprei a fazenda foi pedir um rapaz para limpar o terreno, que era pasto sujo, para limpar, porque eu queria ir lá em cima, e fiquei maravilhado. A minha mãe chamava ali que era o Alto do Gordura, né? Mas aí, por que passou a chamar o Alto do Miguelim? Na época, lá era tudo fechado de mato. Ninguém tinha coragem de desbravar aqueles matos lá. Não era um mato forte, era um cerrado. Só que ninguém sabia a gema de terra que tinha lá. Era um lugar cheio de matos, e a tendência que na época tinha muito cascavel, muita cobra, então ninguém tinha coragem. E aí o Miguelim, né, que ele é pai do Nelson, pai do Preju ali, do Guelito, então ele falou, deixa eu ir lá e abrir aquele espaço para me plantar umas roças lá. Então a história é muito bacana, e aí chegou lá, ele levou os filhos todos para lá,
foi-se, limpou o terreno, arrumou o terreno e muitas vezes, quando o terreno ficou bom, ficou pronto, já estava na hora de fazer a produção, plantar milho, abóbora, essas coisas, muitas pessoas falavam, oh, vinha cá e falava, deixa eu plantar um pedaço lá também. Aí eu falo o Juquinha, né, o pessoal, o Juquinha, ele falava, não, lá aquele terreno é do Miguelim. Se vocês quiserem pegar um pedaço de terra lá, vocês têm que pagar a mão de obra que ele fez para limpar aquele local. Quer dizer, ele foi muito honesto com o Miguelim. Então, o Miguelim plantou ali há muitos e muitos anos lá, né, levando a sua família, fazendo a sua rocinha, seus canteiros lá. Então, assim, foi uma coisa muito bacana o senhor ter tocado nessa história. Porque aqui a comunidade, todo mundo aqui sabe que lá é o Alto do Miguelim, porque é o único que teve coragem de ir lá e roçar o terreno, desbravar o mato. E achou aquela gema de terra, coisa mais linda do mundo lá. Nem o próprio Juquinha conhecia. Pois é, eu vinha conhecer a fazenda, o seu real tamanho, já depois que eu comprei a fazenda, né? E foi se medir, né? Ter as medições precisas, tudo. E aí tinha sobrado muito pouca terra, né? Para a fazenda aqui, para ser utilizado como um fator econômico, né? E sustentabilidade financeira da fazenda. Pouco, mas na verdade foi quando o Dr. Walter me procurou. Acho que é importante essa passagem, porque quando ele me procurou assim do nada, porque nós temos eu tenho 3 cunhadas, né? A Simone, a Cristina e a Sônia. Ele está oferecendo para o genro de uma das filhas, por que não as outras? Então eu achei aquilo assim, um privilégio muito grande e ele justificou na época que estava oferecendo para mim, porque eu já tinha um filho, Felipe. Então ele, em função do Felipe, que ele me sensibilizou, porque ele gostaria que a fazenda continuasse na família, que o Felipe daria continuidade. Então aquilo me mexeu muito comigo e ele queria que a memória da família fosse preservada. E eu topei a parada, chegamos a um consenso com as irmãs, com os cunhados, foi tudo muito bonito, tudo muito harmonioso, entendeu? Eu agradeço muito. Na época eu nem tinha conforto nem tranquilidade financeira, mas devido à forma que o Dr. Walter me vendeu, né, de pagamento, foi possível a gente conseguir comprar todas as partes. Infelizmente ele morreu antes de eu pagar as parcelas para ele. Ele foi muito precoce. E acabou aí. Acabou que eu paguei para as filhas, né? Para as filhas. Então tudo como bem harmonioso. Foi muito bem pactuado, né? Tudo na paz. Aconteceu aí isso em 2002, né? Em 2005, quando eu assumi mesmo a fazenda, meus negócios tudo em Belo Horizonte, eu não tinha como ficar aqui cuidando da fazenda, carecia de ter uma atividade econômica para sustentar, inclusive a fazenda, como a maioria das pessoas que vivem aqui na região, ela já estava em ruínas, né? Ela estava sendo escorada por dentro e por fora, tem várias fotos, vários documentos. Então era uma situação muito precária da obra que eu recebi como sede, né? Porque na verdade eu não comprei muita terra, eu comprei a sede. Era muito pouca terra perto do que se ainda tinha no passado na mão dos familiares. Entendi. Mas foi muito harmoniosa aí. Eu aí entendi. Foi por isso que eu plantei o eucalipto na época, porque eu não podia ficar por aqui. Muitas pessoas que devem estar nos assistindo em casa, né, devem estar se perguntando, mas por que ele veio parar e comprar essa fazenda, encheu tudo de eucalipto? Agora o senhor já falou, né? Porque eu não tinha tempo de estar aqui toda hora, então eu plantei os eucalipto, que era também o senhor já tinha plantado eucalipto em outras fazendas? Na Bahia. Então, como eu tinha só um conhecimento superficial sobre o plantio de eucalipto, eu achei interessante fazer o experimento aqui de eucalipto para poder ocupar a área e poder gerar
recursos para poder sustentar a fazenda. Só que eu não tinha outra alternativa a não ser essa. Entendi. E hoje em dia a fazenda também já vive mais um pouquinho do agro, né? Agora mudou, né? Porque com o tempo foi mostrando que o eucalipto não deveria ser a vocação da fazenda e precisava ter outro tipo de sustentabilidade econômica e financeira. Foi aos poucos nós fomos. E hoje você está plantando grãos. Feijão, milho. Hoje estamos igualados, não em quantidade de terra, mas em qualidade, né, da terra. Estamos melhorando ela muito para plantar grãos, né? Então milho, soja, trigo. Feijão, e aí vamos naquilo que deu certo. Adequando o que dá certo, né? É muito bacana saber que o senhor está com interesse de produzir mais, trabalhar mais aqui na região de Lagoa Dourada, né? Muito bacana em saber isso. Eu, com a experiência que eu tenho na Bahia, lá continua também o plantio de eucalipto em função da vocação da fazenda de lá. Então, temos lá uma parceria com a Suzano Celulose, que tem a sustentação econômica lá, está tranquilo lá. Então, essa parte está resolvida. Então, aqui precisamos realmente qualificar melhor assim, esses movimentos nossos, para que isso possa dar um resultado efetivo. Eu estou aprendendo, sou um aprendiz de produtor rural aqui em Minas Gerais, no sentido de buscar. Mas aí tem muita gente boa aí, e aqui assim a gente se conhece um pouco assim dos produtores, e é tudo um ajudando o outro, unindo, né? Temos aí vários produtores aí. Qualquer um que você chegar e perguntar, como é que você fez lá, como é que você deu certo no seu lá, funcionou direitinho, eles também vai ter Porque a gente sempre que a gente fala, eu tenho um agrônomo, tudo bem, eu tenho isso, mas muitas vezes também tem que saber o jeito de julgar um produto na terra, o jeito de julgar um remédio, o jeito de cuidar das plantas. Pois é, né? Você está falando uma coisa que eu quero destacar uma decisão que eu tomei aqui, junto com a Mariângela, para poder corroborar com essa sua fala aí. Eu não tinha conhecimento, não tenho ainda, sou um aprendiz na área rural, né, como produtor rural de grãos. Então aconteceu um fato aqui, que a fazenda pequena, né, já bem inferior à maioria das fazendas aqui da região. E aí apareceu aqui um senhor com o filho dele, me procurando, pedindo que eu ainda cedesse para ele um pedacinho daquilo que já era pequeno. E foi o Negrinho com o Marcinho, o filho dele. Bacana. Então, mas eu com essa necessidade de aprender um pouquinho a mais, seria uma boa oportunidade. Mas fazenda pequena, vai tirar um pedacinho ainda, ficou uma coisa assim, um sentimento que no primeiro momento eu não tive coragem de cortar na carne, entendeu? E por um motivo circunstancial, 1 ano depois que ele me pediu para vender para ele um pedacinho, eu tinha declinado, não era a nossa intenção. Ele veio aqui, o Marcinho, e falar de outras coisas. Eu pensei que quando caminhando com ele, antes dele ir embora, eu falei assim, avisa lá seu pai que eu decidi, eu vou ceder para vocês um pedacinho para fazer aquele silo lá. Colocar o silo, porque eu preciso mais de vocês do que vocês de mim. É isso que a gente veja. A aproximação deles para mim foi muito boa, porque muita coisa que eu aprendi, meu filho, foi com a bondade deles e está me orientando. E hoje nós estamos aí, de certa forma, pequenos, mas assim, bem efetivos. Porque a turma, como diz o outro, a gente falando o palavreado que a gente fala aqui na roça, a turma que já está com a mão na massa e eles já sabem o que deu certo, porque tem muitas vezes que a roça, que a lavoura, a gente não tem tempo de fazer muito teste não. Então, quer dizer, a gente tem que ir direto ao ponto. Se a gente for ficar fazendo teste, a gente vai perder dinheiro, vai demorar muito tempo e vai quebrar bem a cabeça. Então, como diz a moda, a roda já foi inventada, você não tem que ficar inventando não. Então, as pessoas com boa vizinhança, tendo uns bons vizinhos, eles te ajudam, você ajuda ele, e é uma mão dupla, né? E foi uma decisão assertiva, porque hoje eu conquistei mais um grande amigo, né? A família deles são amigos nossos, né?
Eu fiquei muito feliz de conhecer a história deles, a história maravilhosa, pessoas que lutaram muito na vida para chegar onde chegaram, lutam até hoje. Enfim, eu fico muito feliz, porque é assim que eu vou conhecendo. Eu já conheço outras histórias aqui na região, a história do Davi, do Econômico, a do Teixeira, do Douradão. São pessoas amigas minhas que eu aprendi a conhecer as histórias dele, fiquei encantado, né? Então essas coisas me aproximam. A história conheço a história também do Antônio Mangá, uma pessoa fantástica, que também lutou muito desde a época do seu avô, e está aí hoje um grande empresário na cidade, né, da área rural. Então tem muitas histórias bonitas. A família da Marisa, aprendi a conhecer também, lá o Betinho, o Cacá, lá o Rogério, a Marisa. Então são pessoas maravilhosas, são amigos meus também. Então a gente aos poucos vai entendendo, vai aprendendo e vai convivendo e vai só tendo satisfação de avançar nessas relações aqui. Muito bacana. Eu gostaria de você também, se você pudesse mostrar para nós também, a igreja, né? A igreja, o santo é o São José? Ou mudou? São José. Porque antigamente, né, o pessoal falava, nós passava sempre ali na estrada, a gente sempre fazia o nome do pai e falava ali a igreja de São José. Mas só que nós não entrava, tinha uma cerca viva que protegia a fazenda, a gente não entrava, a gente só passava na estrada. Nós vamos lá, assim, vamos passar por dentro aqui, e eu vou mostrar para você aqui, ó. Ó, esses móveis aqui eram da época da Dona Maria, ó. Né? A Dona Maria, vó da esposa do seu Juquinha, mãe do Dr. Walter. Esse relógio é da época dela também. Esse é um relógio bem antigo. Que bacana, hein? Né? Que ficou então o fundo da fazenda, que a Mariângela recuperou o pomar, que era o pomar, continuou sendo o pomar. Tem ali o laguinho, né, onde tem os peixinhos também, que é onde ela pesca, ela gosta muito de pescar. Muito bacana. E aquele lago ali, ele também já é do tempo do Mendanha antigo, né? Antigo. O senhor restaurou ele. Antigo. Aqui é o pomar, à direita lá a ostra, né? Muito bacana, hein? E vai até o fundo do pomar, né? Muitas frutas aí, né? O senhor gosta muito de ter animais, igualzinho, ou é a Mariângela que gosta mais? A Mariângela que quer resgatar. Ali são os cachorros, né? Que são conhecidos aí, né? São nossos guardiões aí, né? Parece que tem uma quantidade boa de cachorro aí, nem sei quantos. E à noite eles ficam soltos aqui, Laú? Todas são compartilhamento, né, de áreas, então fica em volta da fazenda toda, né? Além de câmera, vigia, ainda tem cachorro? Ah, não vai dar para me vir, não. Na verdade, não dá não, viu? O Brasil de hoje carece da gente ter uma certa segurança, né? Mas aqueles lá eu tenho medo deles, viu? Eu sou muito medroso. São da raça Rottweiler, né? Então, a Mariângela adora, tem essa coisa da Mariângela, ela dá nome a cada um, né? Tem quantos cachorros? Tem nome e ela que dá, ela que batiza. Tem quantos cachorros? Eu acho que deve ter uns 18 cachorros aqui. 18 cachorros! Gente do céu! É muita coisa para mim, no final do mês eu que sei quanto custa 18 cachorros. Pois também eu queria perguntar ao senhor, né? Que muitas pessoas vão estar perguntando, lá será que vai virar um hotel fazenda? Ou lá vai virar uma casa de passagem? Lá vai virar... Muitas vezes tem gente que fica assim, tá aberta a visitação? Gente, a fazenda do Mendanha, eu vou falar do meu jeito, depois eu quero que o senhor fale do jeito do senhor. Eu, no meu modo de pensar, do jeito que o Alaô está me mostrando aqui, o meu modo de pensar, aqui é a casa dele, lugar que ele vem para tirar um descanso da vida corrida de Belo Horizonte, de todo lugar. Então aqui é uma casa de morada. Não, foi com esse intuito que eu tive a decisão, né, para poder acolher os familiares, né, de forma confortável. Então, de vez em quando nós encontramos todo mundo aqui, então tem aposentos para todos, né, de forma confortável, e ficou uma coisa muito realmente voltada à família. Essa ideia, muitas pessoas perguntam, né, por que não fazer um hotel fazenda? Mas, puxa vida, eu trabalhei tanto na vida para ter algo nesse sentido, para poder usufruir, será que eu vou
eu vou deixar de poder colher os frutos, né, da vida da gente. Então aqui, enquanto eu for vivo, eu gostaria que permanecesse com esses fins familiares mesmo, de buscar a união da família, buscar sempre estar recebendo pessoas queridas aqui, amigos dos meus filhos, né, da Mariângela, meus familiares também já ficaram aqui, passamos o Natal passado aqui, foram todos os membros da família da Mariângela e da minha, foi uma coisa muito bonita e pôde ficar todos bem acolhidos aqui na fazenda. Então foi para isso, com esse motivo que eu fiz a restauração do Mendanha. Então o hotel, o pousada vai ficar para decisão de quem... Dos filhos, dos netos, para frente. De quem Deus achar que vai assumir isso aqui para dar sustentabilidade econômica, né, e financeira. Vou fazer uma pergunta para o senhor. Às vezes, no pensamento do senhor, o senhor vai falar, ele está fazendo uma pergunta meia pobre, mas é rica. No final que eu acabar de completar a pergunta, o senhor vai ver que a pergunta é mais rica, né? Muitas pessoas me perguntam, eu pergunto o Alaor, eu pergunto, né, um comenta daqui, um comenta daqui, como é que ele faz para dar conta de manter a fazenda e de ter restaurado essa fazenda? Entendeu como é que é? Porque tem gente que vai perguntar assim, mas aonde que ele arrumou esse dinheiro? Será que ganhou na Mega Sena? Será que, como é que ele arrumou esse dinheiro? Então, que é o modo de eu pensar, o senhor não sei quantos funcionários você tem em Belo Horizonte. O senhor tem uma empresa lá, não sei quantos funcionários você tem lá na Bahia, não sei quantos funcionários você tem em Tocantins. Então, você teve que fazer um movimento muito grande para estar, né, restaurando essa fazenda, porque essa fazenda eu cheguei a ver ela bem murchinha, bem caidinha. E hoje a gente veja essa maravilha que está aí. Pois mas foi a luta que nos permitiu a poder dar essa sustentabilidade aos negócios da gente. A minha função mesmo, oficial mesmo, para poder construir tudo isso, foi na área de seguros. Todo o patrimônio que eu adquiri foi em função dos seguros, né? Que eu desenvolvi projetos especiais e voltados às classes menos favorecidas, e acabou que gerou uma dimensão suficiente para a gente poder estar alcançando aí recursos que permite dar sustentabilidade. Nada que sobre, não vejo o pessoal que está lá de fora achando que aqui, Jorge, é muito suor que a gente está... Muito trabalho, né? Muito trabalho. Eu vou te fazer mais uma perguntinha, que a gente fica encantado de ver. E assim, essa empresa de seguro, ela já abrangiu o Brasil inteiro, até fora do Brasil já? Ou não, até o Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte? Não, hoje nós estamos em todos os estados brasileiros, né? Temos clientes e já estamos em mais de 1.700 municípios, né? O nosso projeto. Então isso mais de 1.700 municípios. 1.700 cidades. Cidade presente lá. Representando... Em todos os estados, nos 27 estados. O Brasil todo, gente. O Brasil todo. Então é um trabalho muito grande. É o trabalho que foi... Como diz o outro. E eu aqui assim perguntando quantos funcionários. Muitas vezes, o senhor nem sabe quantos direitos o senhor já tem, porque cada setor é um que toma conta, né? Inclusive... Deve ter alguns filhos seus que estão trabalhando no Rio de Janeiro. Toda a matriz fica em Belo Horizonte. São 2 filhos meus que cuidam dela, né? Que é o Felipe e a Fabiana. Quem conduz a empresa hoje. Bom saber. Eu já passei o bastão para ele. Tá vendo? Então é muita história. Essa fazenda do Mendanha, ela tem história do passado e hoje nós estamos na história do presente, né? E eu gosto muito, Alaor, de falar para você, é uma coisa, a gente olha para o passado com gratidão. Né? Com gratidão do passado. Eu fico pensando assim, eu sou pobre, mas eu não tenho vergonha nenhuma, eu sou pobre, honesto, trabalho, sustento, compro minhas coisinhas, nada falta lá em casa, pelejo. Mas eu olho para o passado com gratidão de ter vivido aquele tempo, vivido aquele ou bom ou ruim, eu vivi. Hoje o presente, né? Um presente com alegria de estar aqui, uma alegria de estar perto do Alaor, ele me contando essas histórias mais lindas, alegria de estar perto do Senhor. E com a esperança de que nós vamos viver o amanhã muito mais e aproveitar mais coisas ainda.
Aí tem gente que fala assim, mas o Nito é um bobo danado, que ele fica alegre com qualquer coisa. Gente, se nós está aqui, já tá bom. E nós vamos mais para frente, cada vez mais ainda, e o bom Deus permitir. Pois é, ô Luiz, é oportuno também dizer, aproveitando então essa sua fala, é que nada disso caiu do céu. Eu, quando tinha 7 anos de idade, eu carregava saco de cinza para arear a panela e vender. Aos 14 anos eu era engraxate em Uberaba. Engraxate em Uberaba com 14 anos de idade. Com aos 17 fomos para Belo Horizonte, foi quando eu ingressei no mercado segurador. Então, é tudo trabalho. Muito trabalho. Muito sacrifício. Bacana, viu? Vamos entrar. Olha aqui, que imóvel mais lindo, hein? Eu não sei, olha. Coisa maravilhosa, viu? São coisas. Então, de parabéns. E gostei muito também dessas imagens, viu, Laô? Gostei muito dessas, né? Isso aqui também já vem um espírito da dona Nilza, né? Que era muito devota, né? Muito devota. Era. Mariângela mantém, né? Então, esse espírito também, nossa. Muito devota. A dona Nilza era muito devota. Muito bacana, né? Aqui tem uma sala que ela... Aqui é o escritório do homem. O escritóriozinho. Que bacana, hein? E aqui é uma sala que foi resgatada desses móveis aí, da família também, que cedeu para nós, estava em Lafayette, mas era do Mendanha antigo. Que bacana, hein? Feita de jacarandá, né? Cadeira feita de jacarandá. A mesa também, né? A mesa. Muito bacana. Isso é coisa antiga. Muito bacana. Essas cadeiras. Então, o José Walter já tinha essas... Não, esse é o seu Juquinha, da época do seu Juquinha. Nossa Senhora, do seu Juquinha, viu? Muito bacana. E eu tô querendo um passado bem próximo, do Juquinha. Seu Juquinha. Muito bacana, viu? É um mobiliário muito bonito, que acabaram voltando para a fazenda aqui. Olha que bacana. Tem uma... Que bacana. Todos os quartos tem mais de 1, 2 camas. Tem quarto que tem 3 camas, 4 camas aí. São grandes os quartos, né? E assim, nós não vai visitar todos os quartos. Nós nós veio aqui para conhecer um pouquinho da história, conhecer a fazenda um pouquinho, mas tem quantos quartos a fazenda? São 22. 22 quartos? Contando todos com anexo e a casa são 22 quartos. Nossa, muita coisa. Aqui, Luiz, é uma fotografia que eu mandei ampliar, da época quando eu comecei a namorar a Mariângela. Então a Mariângela tinha 15 anos aqui e eu 21. Foi quando eu comecei. Essas fotos são de 1974. E foi muito bom o senhor ter mostrado essas fotos, porque, né, igualzinho o senhor contou ali a história quando vocês começaram a namorar. E aqui a gente já tá vendo, né? E muito bonito, né? Muito bonito. Acho que a Mariângela sempre foi muito bonita, hoje está mais ainda. Então, eu estou muito feliz de ter tomado essa decisão de ficar na família e manter essa memória, né? E tá aí meus filhos maravilhosos, com meus netos, né? São 3 netos, então... Parabéns, viu? Parabéns, gostei demais, fiquei muito alegre, nossa, de conhecer a história do Alaor e da Mariângela. Aqui é interessante, você recentemente fez uma matéria aí do seu Juca. O seu Juca, o quadro do Juca era aqui, ó. Isso aqui era o quadro do Juca, mas um pedacinho só ali, entendeu? Mas ali ficava o seu Juca. Mas hoje derrubou a parede e ficou aqui uma área... Eu lembro dele, o Manuel Rezende, o Juca do Nico, gente. Ele trabalhou muitos e muitos anos aqui na fazenda do Mendanha, né? Trabalhou aqui o Valtinho, José Walter. E o Alaor também conheceu muito ele, né, quando vinha aqui. E ele gostava de tocar um violão, gostava de contar um verso, uma prosa. Tocava muito violão para nós, os meninos gostavam muito, nós éramos muito amigos. Ele era muito carismático, muito amigável. Todo mundo gostava muito do Juca, e o Juca era um membro da família. Laô, eu não precisava estar te contando isso aqui, mas o Juca, nós devemos muita obrigação à memória do Juca. Ele comprava lá pó de café, ou açúcar, ou pó de café, ele passava na minha casa.
Se a minha mãe falasse, eu não tenho pó para fazer café, ele abria o pacotinho e deixava metade lá para nós. Ele era muito bondoso. É muito bondoso. Aí a gente ficava até sem graça de ver, mas só que na precisão era tanta que a minha mãe falava, não, então, Juca, senta aqui que eu já vou fazer o café para nós tomar. Aí ele já fazia o café e já dava para ele tomar, acabava de tomar o café e vinha embora para o Mendanha. Então, assim, muito sentado ali, igualzinho, ele gostava muito de podar o jardim, capinar o jardim. A gente ia ali do lado de fora daquelas moitas de bambu que existia na época, né? Lá na saída da fazenda, existiam umas moitas de bambu muito altas lá. Então ele sentava lá, ele ia queimar um cisco lá, e ele sentava lá no balaio, a gente ficava lá horas e horas vendo ele contar a história. Pois é, então tem essas memórias fantásticas. Nós tivemos esse privilégio de conhecer o Juca, conviver com o Juca, escutar o violão do Juca. Nossa Senhora, cantar para nós. Boneca Cobiçada. A música que eu mais gostava era Boneca Cobiçada. Quando eu escuto a música Boneca Cobiçada, eu imagino o Juca cantando essa música pra gente. É isso mesmo. Ele é uma das preferidas dele, né? Foi Quando a gente pedia, canta uma música pra mim, Juca, ele falava, Boneca Cobiçada. Aí eu falava, não, a gente arrupiava inteiro. É muito bacana, é muita memória boa. Muita memória boa. Quando eu era criança, lá, eu vim aqui na fazenda do Mendanha, só para mim capitular, o fogão era mais ou menos aqui, não era? Era aí. Não era aqui o fogão? Aqui. Quando eu era criança, o fogão do Mendanha era aqui, ó. A gente vinha, o Juca cozinhava pra gente angu, nós fazíamos angu e bebia com leite. Mas, vou falar a verdade, posso falar, né? Pode. O Valtinho não sabia, não. Porque ele ficava com medo de colocar nós aqui. Nós não vinha. Tá gravando, eu vou contar, depois nós cortamos se for preciso. Mas o Juca falava assim. Manter. Quando o Valtinho estiver aqui, a gente vinha visitar, mas ele não fazia nada de agrado pra gente, não. Mas quando ele não estava, ele cozinhava uma panela de angu e buscava um leite, aí ele dava angu com leite nós, no entardecer, de tardinha. Nós brincava na casinha de boneca, era a coisa mais linda do mundo. A gente fingia que fazia comida, a gente tinha um fogãozinho muito bonito, feito de vermelhão. Não sei se era assim ou não, mas quando eu era criança, era um fogãozinho feito de vermelhão, que o pessoal brincava de fazer comidinha, tinha chaminé, tinha tudo. Tem tudo hoje, vamos lá ver. Vamos lá conhecer a casinha de boneca restaurada pelo Alaor. A casinha que foi construída pelo seu Juquinha para servir as duas filhas, né? Que era a Dona Dilma e Dona Miriam, né? Miriam, que eram as filhas mulheres. Eram as filhas mulheres. Então ele construiu essa casinha, está restaurada aí. Essa casinha tem mais de 100 anos. A casinha de boneca. Vamos lá conhecer a casinha de boneca. Eu moraria aqui, mas facinho nessa casinha, não precisava mais nada, não. Aqui é a salinha, né? Vou entrar aqui, gente, dentro da casinha para nós ver. Gente do céu. Que bacana. Olha as cadeirinhas. Aqui é a salinha, o quarto, né? Essa casinha, como diz o Alaô, tem mais de 100 anos essa casinha. Foi restaurada, toda arrumada. O chão, o senhor modificou? Continua o chão antigo? Não, o chão foi modificado. Foi restaurado aqui. Aqui, olha que fogão, a coisa mais linda do mundo. Tem aqui a pia, aqui, ó. O fogãozinho, tudo. A pia aqui. O armarinho. É onde meus netos brincam aqui, né? Tá de parabéns, viu? O senhor também, esse ano, já levou um cavalo para competir lá na festa do peão em Lagoa Dourada. O senhor tem a mentalidade, ou o senhor tem vontade de voltar a mexer com os cavalos, igualzinho o José Walter tinha? Com certeza, a Mariângela já tomou essa iniciativa, já vem aos poucos. Temos aqui um cuidador, né, dessa área aí, que é o Dirceu, que nos traz aí essa tranquilidade
de poder estar cuidando bem desse reinício, né, dessa atividade dos cavalos. Então a Mariângela tomou gosto, Mangalaga, o doutor gostava muito, e estamos aos poucos realmente montando um novo plantel aí, né? Muito bacana. E com certeza o cavalo que foi lá até ganhou primeiro lugar, então é sinal que está dando certo, tá dando resultado. E uma coisa assim, a Fazenda Mendanha, né, gostava muito, né, de jumento pega, gostava muito de cavalo Campolino Machador, e também tinha uma raça dos Piquira também, seta. Tinha. Né? Misturado com Piquira seta, não sei falar direito, porque nessa área eu sou meio fraco para falar de cavalo. Eu gosto de ver os cavalos, de assistir, de acompanhar uma pessoa que sabe fazer uma montaria perfeita, sabe dominar um cavalo. Não tem nada mais bonito, né? Igualzinho a gente vai muito também gravar em festa do peão, desfile de carro de boi. Não tem nada mais bonito do que você ver uma junta de carro de boi bem pareadinha, bem na estica, bem arrumadinha, né? É bonito, e a Maria já tá tendo essa iniciativa, eu estou muito feliz, porque ela que cuida, né, junto com meu filho Felipe, e o dia a dia aqui, o Disseu cuida muito bem deles. Então eu acho que a chance de voltar a ter uma atividade mais completa é muito grande aqui de cavalos. O jumento, com certeza, nós devemos ter um ou outro aqui também, porque não podemos deixar de valorizar o passado da fazenda, né? Então as coisas estão vindo aos poucos. Tô gostando, e você tá, né, lá vai fazendo do jeito que o José Walter, o Valtinho gostaria. E que Deus nos permite, né? Eu gostei demais. Vamos lá ver a capela lá? Vamos. E muito bacana, né? Aqui antigamente era o pátio da serraria, não era? Ali era o pátio da serraria. E o senhor, aquele moinho que tinha, ainda tem? Pois é. Nós acabamos de restaurar o moinho. Então, não hoje acredito, o fubá. Já está fabricando fubá aqui na fazenda? Já de novo, e restauramos todinho, com a pedra original, com tudo original. Então já temos esse privilégio aí de estar... Nossa senhora, é uma coisa muito bacana, né? Que eu lembrava muito bem desse moinho e também da serraria, onde que eles falavam com a gente. Meu pai trabalhava lá e eles falavam assim, ó, cuidado com essas máquinas aí, né? E o José Walter, ele tinha um cuidado horroroso, ele era daquele jeito, falava imponente, assim, não tô falando, não posso falar, como é que eu posso dizer, lá? Ele tratava a gente... Era o jeito dele, todo jeito gostava. Então, mas só que quando ele dedicava, ele falava, cuidado aí menino, que você vai machucar. Daquele jeitão forte dele, né? Um coronel como os outros, o coronel do Mendanha, ele falava assim com a gente, ó, cuidado aí, vai machucar aí menino, mas vocês podem ficar aí, que eu gosto de vocês, que vocês podem andar aí para todo lado, mas cuidado que vocês não podem machucar não. Boas lembranças, né? Boas lembranças. Muito boas lembranças. Às vezes, muitas vezes, né, em Lagoa Dourada, ele ia visitar muito o Anésio Vieira. O Anésio. Aí ele ia lá. Aí quando a gente via o carro dele, aquela caminhonetona que ele tinha, a cabine dupla que a gente falava, né? Aquela caminhonetona, aí a gente via parado lá no Anésio, podia ser 10, 11 horas da noite, nós ia para lá. Aí ele chegava lá e perguntava, o que você está arrumando aqui até essas horas? Aí a mãe olhava para ele e falava assim, nós está esperando carona para nós ir para o Mendanha. Pois é, essa época eu já estava... E não deixava nós na estrada, não. Eu estava namorando a Mariângela, e todo final do dia a gente ia para a Lagoa, né, levava a turma toda, né, o doutor Walter, a dona Nilza do lado dele, Simone e Sônia na frente, eu, Mariângela e Cristina atrás. Então, ia para lá. Então, visitava regularmente, né? A gente estava muito bacana lá no Anésio, depois passava no Renato, né? Então a Sônia fazia lá os bifinhos para nós, é uma lembrança muito boa. Muito boa, né? E que são pessoas que tornaram amigas, é uma pena a gente não poder estar mais por aqui, poder estar convivendo aí com esse pessoal, mas uns já foram, né? O Renato, por exemplo, é uma pessoa muito amiga nossa, a Sônia, os filhos. Então é uma coisa bonita que a gente tem de lembrança, é lembrar dessas épocas de noite que o doutor Walter ia para a Lagoa e ia visitar essa turma.
Eu gosto muito da história, eu gosto muito, né, o pessoal fala assim, quem vive, a gente não é museu para viver de passado, mas a gente tem que saber de onde que a gente veio e para onde a gente está indo. Quer dizer, o passado é fundamental, lembranças boas. A gente não precisa ficar guardando, né, mágoa, guardando coisa ruim. A gente tem que guardar coisas que vai te render no futuro, né? Igualzinho aqui, ó. Eu quero contar para o senhor, não sei se você lembra, o Laor lembra, né? Lá aonde que eles tinham as baias dos jumentos naquela carreira ali para frente, e do lado de cima era aquele curral todo feito de pedra que tinha também aonde que tirava o leite das vacas, né? Onde que o Magno, o Geraldão, o Chico Orozino, o Toda, a turma toda, que eu, né, se eu esquecer de algum, depois vocês podem me lembrar, tinha o Mário, então todo mundo trabalhava na fazenda, e lá quem tomava conta do leite era o Magno e o Geraldão. Pois é, nesse período que eu comprei a fazenda, aqui ainda tinha a Geralda e o Magno, e acabou que o Magno ficou, né? Ficamos muito próximos, e o Magno foi essa memória viva, né? Que a fazenda teve, que ficou conosco até pouco tempo atrás, trabalhando aqui na fazenda, e a gente pôde conviver com esse passado. Foi muito bacana. Então mantivemos aí o Magno aí por um longo tempo até ele aposentar. Então aposentou aqui na fazenda de forma digna e o que a gente mais queria. Né? E uma coisa também que a gente tem que falar um pouco também da fazenda do Mendanha, que hoje em dia o Alaor, né, tem aí seus funcionários. Aqui é uma mão dupla, né? O saber deles e o saber seu, um saber de um, saber do outro, que vai completando e que vai transformando o Mendanha o que ele é hoje. Não adianta eu falar assim, eu vou ali plantar uma roça de feijão, mas eu preciso do saber de cada um, né? Somos colaboradores com a fazenda, né? Não só funcionários, mas colaboradores, né? Embora jovens, são pessoas que nasceram aqui na região, conhecem bem isso. Então a gente está dando oportunidade para todos eles, aqueles que querem realmente trabalhar e ser cúmplice, né, dessa missão, né, de manter o Mendanha vivo e sustentável, né? Então a gente tem uma satisfação muito grande de ter essa equipe que nós temos hoje, né? Tem a área do rural, né, que é dos plantios, tem a área da sede, que é para manter o casarão aí e os anexos, os jardins, né? Tem as pessoas muito comprometidas aqui, né? Tem o jardim, a horta, o pomar, isso tudo demanda muito cuidado, né? Muita atenção, e a turma é muito comprometida. Isso a gente tem observado. Pode deixar isso aí bonito como está aí, né? E a gente mesmo. E a gente tem observado, Alaor, né, igualzinho, eu nunca tive essa oportunidade de estar tendo essa conversa com você, né? Nunca tive essa oportunidade. Hoje é a primeira vez, mas a gente, na comunidade, a gente observa. Eles também, entre eles, os funcionários, eles têm um compromisso e eles têm uma amizade entre eles também muito boa, que a gente veja que nenhum estranho o outro, trabalha bem, né? Trabalha em prol, o Mendanha parece. Pois é, Luiz, é simples, né? Uma receita simples, né? Cuida bem de mim, que eu cuido bem de você. Respeita tudo e vamos que vamos. Cuidando bem da gente, então vamos cuidar bem deles, é uma troca, né? A gente tem observado que está tudo dando certo. E eu fico feliz, eles são bem integrados entre eles também. É muito bacana. E nessa subidinha antes de nós chegar lá, e eu vou te fazer mais uma perguntinha que o que te levou a escrever o livro Uma Fazenda Chamada Mendanha? Pois é. Eu estava lendo um outro livro, que era Nos Confins da Farinha Podre. Que é isso aí? Cada coisa? E ali citava o Inácio Corrêa Pomponha, porque ele estava dentro do contexto. Maria, do contexto. Sei. E como citou Inácio Corrêa Pomponha, eu estava lendo o livro e de repente residente na Fazenda Mendanha. Eu falei, não é possível, nesse livro aqui, nessa história aqui, a Fazenda Mendanha, eu fui aprofundar e acabou que eu cheguei no escritor do livro. E aí liguei para ele e falei, você fez um livro aqui, eu estou vendo que você citou a Fazenda Mendanha, eu interessaria em conversar com você.
para saber o que você tem de história e tudo mais. Mas a Fazenda Mendanha não existe mais, não. Ah, não existe não, hein? Aí quando eu falei com ele caiu para trás. Falou, não, ela existe, está sendo restaurada. Ela existe, eu adquiri da família e eu gostaria de te conhecer. E foi quando ele se entusiasmou demais, muito, o Mário Lara, e conhecemos. Ele morava em Belo Horizonte, são coincidências, né? Aí ele foi lá me visitar na empresa e chegamos a um acordo. Você não quer escrever o livro da Fazenda Mendanha? Pronto. Aí gerou a vontade minha de reescrever essa história aqui, né? Muito bacana. E foi quando ele pegou e abraçou a causa e gerou esse registro fantástico, que é o livro Uma Fazenda Chamada Mendanha. É isso aí. Então... É muito bacana, eu gostei, eu estou lendo o livro, ainda não terminei não. Já tem muita página lá que eu já dei uma lida. Eu não quero pular etapas, eu quero... Já comecei a ler o livro, eu quero continuar lendo ele até no final. Porque muitas vezes, se a gente for pular as etapas, não fica tão nem interessante. Então eu quero pegar e já estou lendo já direitinho, caprichadinho, folha por folha. É uma história bonita, né? Que a família da Maria Ângela, partindo aí desde do Saturnino José e chegando já no seu Joaquim, que eu conheci pessoalmente, é gratificante saber que a gente passou a fazer parte dessa família maravilhosa. E isso para mim foi muito enriquecedor. Por quê? Porque juntou forças de tradição do meu pai, da minha mãe, né, de valores, com os valores deles. Então estamos conseguindo criar nossos filhos com os mesmos valores. Então é muita similaridade das famílias. Então, e juntou essas forças, foi para mim muita alegria. E conhecendo o seu Joaquim, a gente soube de onde veio. Até ocorreu um fato que eu acho que seria bom ressaltar aqui, que no período da reforma do casarão, questionou-se muito entre a família por que o Silva está se envolvendo tanto com os Rezedes assim, construindo a fazenda, porque falava mais no tal da Laô, né? Que estava restaurando Mendanha. E um dos primos da Maria Ângela me ligou e falou assim: a família quer saber por que você está tendo tanto carinho assim, tanta dedicação a resgatar uma coisa que não é sua, é mais de Resende, não é Silva. Então, foi uma ótima pergunta, né? E oportuna. Até eu casar com a Maria Ângela, eu era Silva. Depois que eu casei com a Maria Ângela, eu gerei 3 Rezendes. E isso, né? Então eu acho que meus filhos sendo regentes, eu também sou. Então essa causa toca em mim, porque meus filhos vai dar continuidade ao que você está acabando de questionar. Então os seus primos são Resende e está aí a motivação da minha dedicação. E desde o começo ali, quando a gente começou a conversar, e isso toda hora pensa na minha cabeça, igualzinho eu falei para o senhor. Porque foi uma sabedoria muito, muito grande do José Walter, né, ter segurado de tudo quanto é forma a fazenda na mão deles. Já, igualzinho você falou ali, que ele falou assim: já vou tentar vender para você, porque você já tem mais gente que pode tomar conta. Interessante isso que você está falando. Você vê o seguinte: uma casa que era ruínas, então, já em ruínas, você tem que reconstruir e ainda manter. Eu nem sendo fazendeiro, ele foi muito corajoso e ousado em estar me oferecendo com a perspectiva de você melhorar mais as coisas. De eu resgatar. Então parecia que ele estava adivinhando que eu ia abraçar essa causa. É uma pena, né, o Dr. Walter não... Porque a fazenda não ter vivido para poder ver ela restaurada. Você vai me entender que eu estou falando, que a gente viu a fazenda aqui, né? A fazenda foi passando o tempo, ela foi deteriorizando, foi dando aquele, como diz, aquela canseira nas paredes, as pinturas, já não, ele dava um retoquezinho, uma goteira que uma teia quebrava lá em cima, arrumava uma coisinha e outra, né? A fazenda em geral, né? Igualzinho cercas e tapumes, tava, os senhores sabem como é que tava, né? Sim. Quando o senhor chegou. Então, assim, foi uma criatividade foi uma coragem minha muito grande na tomada de decisão, porque eu não tinha dimensão do que ia realmente acontecer.
Essa restauração do Mendanha durou aí uns 5 anos aproximadamente. Foi concluída em 2013 a primeira etapa e depois não parou. A gente está sempre fazendo alguma coisa a mais. Eu vou falar que é verdade, falando de mim. Eu agora fiquei muito alegre, muito satisfeito do senhor ter arrancado os eucaliptos e agora está fazendo essa produção belíssima aí de feijão. Tudo foi circunstancial. Eu falo por mim. Não, a fazenda ficou mais bonita, né? O eucalipto na época era necessário, não tinha outra alternativa. E eu precisava ocupar os espaços, né? Que a fazenda ainda tinha para poder produzir. E hoje ela está transformada. Hoje, cada metro quadrado da fazenda hoje está produzindo. Está produzindo. Então, assim, claro que tem as áreas de conservação que a gente veja aí. Mas isso tem que ter mesmo, tem que ter, né? A sustentabilidade ambiental também é fundamental. A fazenda Mendanha está toda restaurada, né? Tudo. Gostei mesmo. Vamos ver se nós chegamos vamos ver se nós chegamos na igreja, senão nós não chega hoje, não. E eu tenho lá em casa a gente fala saborosa, né? Mas é aquela pitaia nativa. Ali, onde que tem aquela pracinha ali, tinha uma árvore ali e ela era toda tampada de pitaia. Pitaia nativa. Aí a gente falava saborosa. Você não lembra, não? Na porta aqui da fazenda. Tinha mesmo. Tinha. Aí eu tenho essa pitaia lá em casa, a pitaia nativa eu tenho lá em casa até hoje. Então, assim, o meu pai deve ter pegado alguma mudinha, alguma coisa, tá lá em casa até hoje essa pitaia. Aqui, ô Luiz, pois é, que bom saber que tem essa preservação também. A capela, essa capela tem uns 300 anos da época 300 do Inácio. anos? Da época do Inácio Corrêa Pamplona. Aqui foi rezada 25 missas, quando ele fez um testamento e botou que tinha que ser rezado várias missas no Rio de Janeiro, em vários lugares. E pediu que fosse rezado 25 missas na capela do Mendanha. Certo. Então essa capela aqui tem realmente 300 anos, então mais de 300 anos. Então o Inácio do Corrêa Pamplona. O Inácio Corrêa Pamplona, gente, né? Quando ele deixou em testamento, vou lá falando aqui, deixou em testamento, né? Que era para rezar 25 missas em vários estados, em várias igrejas, né? Em expiação, não sei se em expiação os seus pecados. Porque ele também, no fundo, ele se arrependeu, mas se arrependeu já não tinha tempo mais, né, e mandou de reação, né? E citou lá em livros, então, isso que é uma coisa bacana. E isso está lá no livro do Mendanha, escrito. Está no livro do Mendanha escrito? Não, do Mendanha não, mas está num outro livro. Porque, igualzinho o senhor está falando comigo aqui, assim, eu só aguardo com a história, sabe? Eu só aguardo, porque na hora que o senhor falou, mandou celebrar várias e várias missas. Por que uma pessoa manda celebrar várias? Por causa dos porque pecados, ele se arrependeu, mas não tinha recurso mais, né? Ele já tinha feito pecado, né? Foi muito interessante essa passagem pelo livro lá. Muito bacana. A gente tem até que resgatar essas coisas e fazer uma síntese. Tem que resgatar essas coisas aí que é muito interessante. O café do Mendanha, o que acontecia aqui no Mendanha? O pessoal fala, esse café está demorando, que é o café do Mendanha. Aqui o que acontecia? Que o Mendanha era lotado de gente trabalhando no Mendanha para todo lado. E de manhã se oferecia um café aos funcionários. Porque eles vinham tudo em jejum, todo mundo vinha tomar esse café. Só que os patrão era bem exigente, queria que os funcionários chegassem e fossem trabalhar, né? E aí o que acontecia? Mas como é que consegue fazer um café, 20 litros de café, esquentar 20 litros de água para passar num coador 20 litros de café? Demorava. Aí eles falavam, mas esse café está demorando demais, aí. E os patrão querendo que os funcionários trabalhassem, né, para ir embora, pegar na lida, para ir arrumar uma cerca, arrumar uma roça, alguma coisa, chegava e falava, mas esse café está demorando demais. E aí todo lugar apanhou. E os funcionários chegavam em casa, falavam assim com as minhas esposas, esse aqui tá igualzinho o café do Mendanha, não engana, sai aqui em casa, entendeu? Como é que é? E saiu a história. Essa história é muito antiga, eu não sei se é da época do seu Juquinha ou da época do pai do seu Juquinha, não sei. Mas o povo comenta, né? A gente não sabe direito. Então tem umas coisas que eles falavam que era por precisão de trabalhar, só que tinha que beber o café primeiro.
E o patrão tem muitas vezes que estava apertado, precisando do serviço e não... Pois é, acaba falando desse café, falar café do Mendanha, já recebi mensagem de longe, o pessoal brincando, Por que esse café do Mendanha vai sair ou não vai? Esse café é porque demorava demais. E interessante. Porque como é que você vai passar 20 litros num coador? Tem que ser um coadorzão bem grande, né, para você passar. E às vezes, antigamente, o povo, às vezes, nem tinha jeito de fazer. Né? Você está contando uma história que eu não conhecia. Entendeu? Eles já falaram, conta outro tipo de história, cada um conta a sua maneira. Mas o que chegava nas casas dos funcionários, cada um falava, mas aqui em casa também está parecendo que é o café do Mendanha, né? Não então sai. Tá explicado aí, ó. Que bom saber. A gente... Então tá aí, o jardim foi mantido, aquela casinha de boneca a minha esposa pediu para fazer por causa dos netinhos também, né? Que é a casinha muito bacana, né? De árvore, né? Casinha da árvore. Então ali é interessante, tem também a estrutura dos quartinhos lá, a salinha, tudo. Vamos chegar dentro da igreja. Igreja de São José? Mas que beleza, hein? Aqui eram... Aqui a Maria pediu para fazer uma pia batismal. A pia batismal, muito bacana mesmo, viu? E aí depois interligou, porque aqui era um depósito, né? Que era um depósito. Então ficou como um salão de apoio na igreja, alguma coisa que faz aqui. Um evento maior que né, convidar mais pessoas. Mais íntimo, né? também vem para cá. Né? Muito bacana. E o senhor, você faz missa aqui uma vez por ano ou varia? Não tem um calendário oficial, não é. Quando a Maria resolve, que os finais de ano às vezes vem o Papai Noel também, né? Essa é a cadeira do Papai Noel. A cadeira do Papai Noel aí da fazenda. Aí ela reúne aí os empregados, os familiares, né? Muito bacana, muito bacana mesmo. Esse fundo aqui ficou um fundo de apoio também para algum evento, né? Maior. Então tem ali uma cozinha, um salão. Ali tem 2 banheiros, né? E um fogo de chão ali para época de lua cheia. Tá certo, hein? O pessoal vem, tem umas almofadas, fica ali no fogo de chão, acende a fogueira. É muito bacana, muito bonito mesmo, né? E aqui, tudo aqui é igualzinho eu falei pro senhor, né? Aonde que tá essas pedras aqui, era famosa o pátio da serraria, né? É muito bacana mesmo, viu? Muito belíssimo, muito restaurado, muito caprichado. São Sebastião toma conta de nós. É isso aí, ó. Capela... Você acredita que eu ainda não tinha visto? Isso é natural. Acredita que eu não tinha visto, agora eu encantei. É um sistema natural, ele é irrigado. Nossa! Essa é uma samambaia diferente. Mas ele é todo irrigado, de cima e embaixo. Que bacana, hein? Tá de parabéns, viu? Muito bonito. É bonito. A gente é meio curioso, né? A gente tem que pôr a mão, né? Pois é. Muito bacana. Tá de parabéns mesmo, muito bacana, né? Restaurada a igreja, muito bacana, hein? Mais de 300 anos essa igreja, do tempo do Inácio Correia Pamplona. Uma coisa também que todo mundo que está em casa, está assistindo nós, a gente está sempre falando do Inácio Correia Pamplona, né? Como diz outro, ele foi um dos traidores da Inconfidência Mineira, né? Tem a carta dele. Tem a carta dele. Tem. Muito bacana. Ele não chegou a entregar, mas ele escreveu. Ele foi cúmplice, né? Ele foi cúmplice, com certeza. Ele sabia o que ia acontecer. E está lá, Fazenda Mendanha, a data de abril de 1700, da época lá do Tiradentes, né? Entendi. Muito interessante, hein? Está no livro também a carta da delação dele, ele falando
lá pro Rio de Janeiro? não, para Barbacena. Ah, é, Barbacena. Porque na época Barbacena que era como é que fala, gente? Barbacena que... Visconde de Barbacena. Visconde de Barbacena, é isso mesmo. Ele fez, mas aí eu acho que o Silvestre lá que delatou primeiro, né? Silvério. É isso mesmo. Joaquim Silvério dos Reis. Joaquim, isso que eu perguntei ao senhor aqui. Eu falei o Joaquim, eu estava com um nome na cabeça. Joaquim Silvério do Rei foi o delator da Inconfidência Mineira. Fazia parte também da Inconfidência Mineira, né? Vitoriano Veloso, não é? Lá em Prazo, o Vitoriano Veloso. E tinha uma também, como é que fala o nome? Hipólita. A Hipólita e seu marido morava lá em Prazo, naquele casarão lá, eles restauraram o casarão lá em Prazo, perto da igreja matriz, né? Ela era poderosa. Ela era, a Hipólita. Esse livro aqui foi o último exemplar. Foi interessante isso aqui. Aqui, ó, De Prados da Ponta do Morro para a Liberdade. Aqui, ó. Esse livro, eu cheguei a conversar com esse Paulo de Carvalho Vale, ele falou que não sabia como eu conseguiria um novo exemplar, esse aqui eu consegui. Fui atrás da editora lá. Então tá aqui, ó. Quer ver? Aqui, ó. A Traição. Aqui, entendi. Aqui, ó. O Traidor Pamplona. Aqui, ó, aqui, ó, igualzinho aqui, ó. Infelizmente, morava em Prados e era frequentador da Ponta do Morro. Na época da Inconfidência Mineira, o riquíssimo português mestre de campo Inácio Correia Pamplona, que, além de ser proprietário da situosa fazenda do Mendanha, nas proximidades de Lagoa Dourada e da fazenda do Capote, em Prados. Possuía outro sítio em Matozinhos. É muito interessante. Aqui, muito bacana. Então, a cidade de Prados, gente, é riquíssima também em história, porque, né, a história de Prados, ela, com a história de Mendanha, tá tudo junto, né? Lá, inclusive, lá em Prados, tinha uma fábrica de couro lá, ó, de sapato, que tinha o nome do Pamplona, né? Nós conversando mais um pouquinho da fazenda do Mendanha, então, igualzinho você estava me contando, achei muito bonito você falar que a esposa, né, quando estava reconstruindo o Mendanha, a sua esposa dedicou, né, vários dias e dias aqui, trabalhando aqui na obra, trabalhando assim, vindo ver como estava ficando, se estava ficando do jeito dela, do jeito que ela imaginava ser, porque uma obra caríssima dessa aqui, uma reconstrução do Mendanha, e ela que viveu, né, a Mariângela que viveu o tempo de criança dela em cada cômodo, em cada corredor ali, andando de bicicleta, tinha aqueles triciclos, né, lembra daquilo? Eu lembro, tinha os triciclos vermelhinhos, branquinhos, coisa mais linda do mundo. Então ela queria ver o canteiro de obra se estava ficando do jeito dela. Então foi tudo feito com muito carinho, né, por vocês, né, por ela e trazendo aquela lembrança do tempo de criança, né, trazendo também, né, que cada cômodo daquele ali, cada parede, né, respira ali José Walter, Dona Nilza, Juquinha. Então, foi muito bacana você estar contando para nós essas, né, e abrindo para nós aqui a Fazenda Mendanha, que belíssima, né? Todo mundo aqui pode aproveitar e ver, conhecer hoje a Fazenda Mendanha. Deu essa oportunidade para o canal Nito Silva. Não se esqueça, hein, gente? Ó, se inscreva no meu canal, compartilhe. Belo Horizonte, Rio de Janeiro, e vamos que vamos, né? Tem muita gente que falava, a Fazenda do Mendanha não pode ser aberta à visitação. E o senhor foi muito bom
ter contado para nós, aqui é a sua casa, é a sua morada, sua moradia. Então assim, a moradia da gente, a casa da gente é para os amigos, né? Os amigos, e hoje o canal Nito Silva tem muito orgulho de ter presenciado essa grande vitória, né, na vida da Mariângela, né? Pegou a fazenda em ruínas e ergueu através de muito trabalho e suor. Pois é, eu que agradeço vocês de ter me dado essa oportunidade de abrir as portas da Fazenda Mendanha para que vocês pudessem conhecer um pouquinho mais dessa coragem que nós tivemos, né? Que a Mariângela abraçou essa causa e ficou não só dias, ficou anos e mais anos para poder chegar onde chegamos aqui, nessa arquitetura preservada e alguma coisa modificada, mas sempre ao gosto alinhado aí à arquitetura do passado e preservando toda essa história aí. Então ela, como ela viveu a infância aqui, então ela abraçou essa causa e ficou 100% dedicada a essa obra aqui. Então foi muito importante a presença dela aqui, porque foram preservados muitos cantinhos do Mendanha, para a gente sempre estar lembrando aqui do Dr. Walter, da Dona Nilza, né, das irmãs, né, dos nossos cunhados, da família, está sempre alegre aqui e podendo usufruir, né, do resultado desse esforço que você percebeu que foi muito grande. Foi muito grande, aqui. foi uma vitória muito grande, inclusive, né, mostrando para vocês que estão em casa aqui, um equipamento de arar terra, né, de gradear terra na época do Mendanha antigo, né? Aqui, ó, vários, né, o arado, ali né? É da usina, a usina que foi feita lá embaixo, lá né? embaixo, Aqui nas bandeirinhas tinha uma represa e ela até, né, foi embora, arrebentou, mas tinha a usina lá, então ali tem equipamento da antiga usina, tem vários, né, igualzinho carro de boi, vários carroção, várias coisas que mostram que levam a gente ao Mendanha, ao Juquinha, leva a gente ao José Walter, né, os proprietários aí mais antigos da fazenda. Alaor, você, muito obrigado por tudo. Eu agradeço mais uma vez essa fantástica história que é aqui a Fazenda das Bandeirinhas, né? E aqui o Alaor, né, ofereceu para um professor lá de Carandaí, que ele pediu que eu conversasse com o Alaor, que, né, mandasse pedisse um exemplar, se vendesse, e o Alaor doou para ele, né, um grande amigo meu, o Fausto. Então eu vou mandar um abraço pro Fausto. E aí, Fausto, ó, o livro Uma Fazenda Chamada Mendanha vai diretamente para suas mãos lá em Carandaí, viu, Fausto? Ele é professor na Escola Maria Marcília de Resende, lá no distrito do Arame, né? Ele trabalha com várias crianças lá, então esse aqui é do Fausto. Vamos que vamos. Muito obrigado, tudo de bom. Muito obrigado por esse privilégio aí. Valeu, viu? Com vocês aí nessa missão. Muito obrigado. Vocês também, tá? Obrigado.